Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 63. 21 de agosto de 1899. O objetivo de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se todo afabilidade e doçura. Em meu íntimo, eu dizia: como é bom comigo o Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. E Jesus respondendo disse-me: amada minha, assim como tu não encontras outro prazer nem outro contentamento que te entreter, conversar e agradar só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas sejam repugnantes para ti. Assim meu prazer e meu consolo é vir a me entreter e falar contigo. Tu não podes entender a força que tem sobre o meu coração de me atrair a si uma alma que tem por única finalidade agradar só a mim. Sinto-me tão unido a ela que sou obrigado a fazer o que ela quer. Olha isso, que lindo. Olha que interessante o que Jesus está dizendo para nós. Isso é uma alma que ama a Deus de todo o coração. E eu sempre digo isso porque é o que Jesus coloca no meu coração. Eu te separei para mim. É o que Jesus vem dizer sempre para mim. Eu te separei, eu tirei você de perto da sua família e quis você somente para mim. Então, por isso que o meu coração, o meu pensamento, ele está 24 horas por dia em Jesus. É o prazer da minha vida, é amar Jesus. Então, o que ele vem dizer para nós aqui, que ele encontra prazer em nós, numa alma que ama ele. Então, se você é tímido, se você tem vergonha das coisas, se você tem vergonha de falar de Jesus, pois não tenha. Se tiver a oportunidade, fale dele, porque é maravilhoso este sentimento de amar, de querer agradar somente a Deus e não ter este respeito humano de querer agradar as pessoas, ou porque são ricas, ou porque é meu amigo, ou porque isso, ou porque aquilo. Nós temos que agradar a Deus. Só Ele que pode trazer o bem para nossa alma. Nenhuma pessoa pode, por mais rica, por mais poderosa que ela seja, ela nunca vai trazer um bem para nossa alma lá que vai ficar implantado eternamente na nossa alma. É somente Deus que pode fazer isso. Então, o nosso amor, eles têm que estar direcionado inteiramente para Deus. É o fim maior de nosso, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também o que Deus pede para nós é amar o próximo, como nós amamos nós mesmos. Então, se nós nos amamos, nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Não tem como ser diferente. Porque a gente se ama, a gente ama a Deus.
Porque a gente ama Deus, a gente se ama. E porque a gente ama e ama Deus, a gente ama o próximo. Isso é fato, isso não tem como contestar. Enquanto Jesus dizia isso, compreendi que falava assim, porque nos dias passados, enquanto sofria acerbas dores em meu interior, ia dizendo: Meu Jesus, tudo por teu amor. Essas dores sejam tantos saltos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Essas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo. Então, quando a gente está sofrendo e a gente faz essa entrega que a Luísa fez, e olha que Jesus disse lá em cima, ele disse que tudo é amor a Ele. Se nós sofremos, se vem um grande sofrimento para nós e nós entregamos em honra, em louvor a Deus, porque Ele também veio e sofreu por cada um de nós, isto é amor. Isto é o amor que nós entregamos para Ele. Cada vez mais a gente vai se entregando. Tem sofrimento? Tem. De todo lado, de toda parte. Aqui nós estamos presos neste corpo, sofrendo, mas sabendo que existe um Deus, que existe algo muito maior depois daqui. E essa é a grande certeza que nós temos no nosso coração, de sair daqui, de saber que nós vamos sair daqui e vamos direto para os braços do Pai, que nós não vamos para outro lugar, nós temos essa certeza no nosso coração. E isso é muito legal. É muito maravilhoso o que Jesus vem trazer para nós neste livro. Capítulo 64. 22 de agosto de 1899. A pureza de Jesus. Ele comunica suas virtudes a Luísa. Meu amado Jesus continua vindo, todo amável e majestoso. Enquanto estava neste aspecto, me disse: A pureza do meu olhar resplandece em todas as tuas obras, de modo que, ressurgindo em meus olhos, produz um resplendor e me recria da imundície que fazem as criaturas. Então, o que Jesus vem dizer aqui, que é a pureza do olhar dele. Então, nós muitas vezes achamos que nós estamos fazendo grande coisa para Deus. Ah, eu estou lendo o livro, estou meditando, estou colocando no YouTube, eu estou fazendo isso na igreja, estou fazendo aquilo outro. Mas o que deixa esta obra boa, que deixa esta obra perfeita aos olhos de Deus? É o olhar do próprio Deus. É Deus que vem trazer para nós. Porque quantas vezes eu fico pensando, nossa, mas eu não faço nada para Deus. Só leio esses livros e coloco no canal, faço alguma coisa na igreja para a comunidade e nada mais. É Deus é que faz. Deus é que multiplica, porque é o desejo, nós temos o desejo no nosso coração de servir a Deus. Então, este desejo, Deus, no olhar dele, ele vai multiplicar esta obra. Ele vai transformá-la ali em 1000 vezes ali. Ele vai. Eu estou fazendo, mas Deus está, por assim dizer, fazendo de conta que todas as pessoas estão nesta mesma intenção. Então, nós estamos fazendo, querendo amar a Deus por todas as pessoas. Então, é uma reparação. Nós estamos aqui reparando. Então, é uma cruz que é carregada porque a gente sofre de ver que as pessoas não amam a Deus como deveriam amar. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos fez para que a gente o amasse de todo o coração. Então, os olhos dele é que produz este resplendor, é que produz e recria o homem das imundícies que ele faz aqui na terra, dos seus pensamentos maus, do que ele faz aqui, porque Jesus diz que quando cai a noite é que vem o pecado sobre o homem, vem mais firmemente para fazer com que ele peque. Por isso que as pessoas saem mais à noite, porque elas acham que estão escondidas
acham que pode esconder o que elas fazem durante a noite. Então, tem mais pecados durante a noite. Então, eu fiquei toda confusa diante dessas palavras, tanto que não ousava dizer-lhe nada. Mas Jesus, animando-me, começou a dizer-me: Diz-me, o que queres? E eu: Quando tenho a ti, há mais alguma coisa que possa desejar? E é exatamente isso. Se a gente tem Jesus no nosso coração, não, ele já está preenchido. Não há nada mais que a gente queira desejar, somente a ele. E isto, as pessoas podem dizer, nossa, mas parece tão pouco. Mas não é pouco para quem já está com Jesus no coração. Vai perceber que isso é o suficiente. Somente amar a Deus. Aí, antigamente eu pensava assim, nossa, mas os anjos ficam dia e noite eternamente louvando a Deus. É porque ama Ele, é porque o conhece. E esse é o desejo do nosso coração. E ele vem, esse desejo, ele vai nascendo e vai crescendo no nosso coração de uma forma que a gente deseja isso, a gente quer isso para nós. É muito incrível isso, porque é o amor que chega a explodir o coração da gente por Deus. Não, a gente não quer mais nada, não deseja mais nada, somente estar com Ele. Mas Jesus insistiu mais uma vez que ele dissesse o que queria. E eu, olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: Meu dulcíssimo Jesus, dá-me tuas virtudes. E ele, abrindo seu coração, fazia sair tantos raios diferentes das suas virtudes que, ao entrar no meu, sentia-me fortalecida nas virtudes. Em seguida acrescentou: O que mais tu queres? Olha como Jesus é maravilhoso. Ele está sempre nos doando. Então nós não podemos estar com Jesus e pedindo coisas materiais. O que nós temos que pedir para Ele são as suas virtudes. É o desejo de amá-lo cada vez mais, de conhecê-lo cada vez mais. E não só nós. Nós não podemos desejar isso só para nós. Nós temos que desejar isto para todas as almas que existem na terra e que existirão. Nós temos que desejar que elas amem a Deus sobre todas as coisas. Então, o que mais tu queres? E eu, lembrando-me que nos dias passados, devido a uma dor que sofria, não conseguia que meus sentidos se perdessem, em Deus disse-lhe: Meu benigno Jesus, faz que a dor não me impeça de poder me perder em ti. Então, olha que lindo que a Luísa está pedindo para Jesus, que mesmo que ela esteja sofrendo muito, carregando a sua cruz, que ela não deixe de amar a Deus, que a dor não impeça dela ir até Deus, dela ir com o seu coração, porque neste caso, a Luísa se entregou de tal forma para Deus que ela ficou a sua vida inteira em cima de uma cama, porque Jesus pediu este sacrifício a ela, e ela disse sim, no seu livre-arbítrio, ela poderia ter dito não, eu não quero ficar. Tanto é que ela diz que quando Jesus pediu para ela achou que seriam 40 dias. Ela achou que era uma quarentena. E já haviam se passado 12 anos. E ela estava lá, aceitando o que Jesus havia proposto para ela. Ela disse que se ela soubesse quanto tempo demoraria, talvez ela teria dito não para o Senhor. Mas como Jesus não especificou, mas na mente dela ela achou que eram 40 dias, ela passou a vida inteira dela. Então, é o amor de Deus. Então, é aqui que a gente pede para Deus que mesmo na dor, mesmo na luta da nossa vida, a gente quer estar com Ele, a gente quer estar com Jesus, a gente não quer estar aqui pensando nas coisas do mundo. E Jesus, tocando-me com a sua mão, a parte em que sofria, mitigou a acerbidade do espasmo, de modo que possa me recompor e perder-me nele. É Jesus que vem tocar em nós. É Jesus que toca no nosso coração para que mitigue, para que acalme a acerbidade das dores que a gente tem.
Então, por mais que a gente esteja no maior sofrimento da nossa vida, é Jesus morando em nós, ele vai diminuir este sofrimento, porque a gente não vai se importar com a dor, porque o amor que nós temos por Jesus, ele é muito mais forte do que a dor que nós sentimos. Então, isso é muito interessante para a gente compreender isso. Compreender que não importa o tamanho da cruz que nós estamos carregando. O que importa é o quão amamos a Deus. Quanto nós amamos a Deus. E isso é o que Deus quer de nós. O nosso amor, apenas o nosso amor. Porque não existe pessoa no mundo que não sofra. Então é isso que nós temos que compreender. Capítulo 65. 27 de agosto de 1899. Quando Jesus se manifesta a uma alma, dá-lhe o conhecimento de si mesma, do seu nada. Então ele a enche de si mesmo. O oposto acontece quando é o inimigo. Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, sentia um temor que não fosse ele, senão o demônio para me enganar. E Jesus, respondendo ao meu medo, disse-me: Quando sou eu quem se apresenta à alma, todas as potências interiores se aniquilam e conhecem o seu nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço transbordar o meu amor, como tantos rios, de modo a inundá-la e fortalecê-la no bem. O oposto acontece quando é o demônio. Então, o que Jesus vem trazer ao meu coração é que quando ele se manifesta para nós, quando ele quer trazer para nós um bem maior para a nossa vida, ele vai mostrar quem realmente nós somos. Quem nós somos? Deus formou o primeiro homem do barro. Então, mas eu sou de carne e osso, eu tenho pele, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Mas como que Deus formou o primeiro homem e soprou a vida nele? E soprando a vida nele, foi que Adão se transformou nisso que Deus colocou em nós. Ele fez o homem todinho, coração, as veias, artérias, tudo, os dedinhos, as unhas. Ele formou inteirinho o homem, fez o olho, fez a boca. Então ele sonhou com cada ser humano naquele instante que ele estava criando Adão. Ele sonhou com cada ser humano que existe, que existiu, que existirá até o fim dos tempos. Então, quando ele se manifesta para nós, ele está dizendo aqui para nós que a gente vai compreender que nós somos nada quando ele vem, quando Jesus se manifesta para nós. E a gente vai compreender que nós somos criaturas de Deus e que é Deus que comanda a nossa vida. Mas quando não é Deus, a gente vai ter muita vontade humana de eu sou, de eu posso, eu aquilo outro. Mas quantas vezes que a pessoa tem milhares de planos e logo ela morre e cadê os seus planos? O que que ela pode? Então ela não pode nada. Quem pode tudo é Deus. Então a pessoa pode fazer 1 milhão de planos, mas quem está no controle da vida dela é Deus. Então, se a gente conseguir olhar o nosso nada e amar a Deus sobre todas as coisas, é o melhor que nós temos que fazer aqui na Terra. Neste tempo que nós estamos aqui, conhecer o máximo possível a Deus. Se humilhar para Deus, mostrar para Deus, Senhor, eu não sou nada. Sem ti, eu sei que sem Deus eu não sou nada. Eu tenho a plena consciência disso, que cada passo que eu dou, o respiro que eu dou, eu estou aqui falando agora, é Deus falando em mim. Ah, mas você é pequena, você não tem estudo, você é um nada. Realmente eu não sou um nada. É Deus que é tudo. Então é Deus que vem dando a luz cada dia mais para nós, para que a gente aprenda sobre Ele e chame os nossos irmãos. E com o nosso exemplo, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas,
Com o nosso exemplo, a gente vai mostrando para as pessoas que existe um Deus, que existe um bem maior e que é para lá que nós vamos. É muito interessante isso. É muito interessante e muito triste a gente ver que tem pessoas que ainda duvidam que Deus existe. Com tudo que está à nossa volta, com tudo que Ele já provou para nós, com tudo que Ele fez, por amor a nós, por amor a cada um de nós. Ele não fez isso por uma brincadeira, por um capricho de Deus. Ele fez isso por causa de mim, por causa de você. E isso que é mais importante, que a gente tem que compreender. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.